Nós hoje cantámos uma música para adorar o Senhor, uma música que se chama Santo para Sempre. Do original em inglês é Holy Forever. E além de ser, é uma música realmente onde nós podemos expressar a adoração que nós temos pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor. No meu caso, esta música traz-me uma emoção adicional e o Senhor estava-me a ministrar um pouquinho também sobre isso. Porque eu cantei essa música no início do ano num velório de um amigo meu. Cantámos lá na igreja onde ele servia. E o que o Senhor estava a falar comigo é exatamente que nós temos que aprender a adorá-lo quando estamos num culto de alegria ou quando estamos num culto em que alguém foi recolhido pelo Senhor e nós estamos a adorá-lo, a adorar o Senhor. Porque Ele é o mesmo Deus. Nos dias em que as coisas nos correm bem e nos dias em que há uma fatalidade, no dia em que se perde alguém chegado, no dia em que parece que alguma coisa está a correr mal, Ele é o mesmo Deus. E o que o Senhor me estava a perguntar, o Senhor estava a falar comigo, era qual é a emoção que nós sentimos quando estamos a adorar o Senhor. Porque nós não podemos esquecer, há uma coisa que nós temos de ter sempre presente. O Senhor nos criou como um ser que é um espírito, e é o que o Senhor nos diz em Gênesis, vamos fazê-lo à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, espírito. Mas nós temos uma alma, onde estão as nossas emoções, está a nossa mente, as nossas vontades, e nós habitamos num corpo, este corpinho bonito que nós temos. E a nossa alma gera o dia alegre, gera o dia em que estamos em baixo, gera o desânimo, gera o susto, o medo. Claro que o Espírito do Senhor nos traz vida, nos vivifica, mas a questão é que emoção nós sentimos quando estamos a adorar o Senhor? Ou nós estamos apenas a repetir uma letra? Que emoção isso traz à nossa alma? Porque isso tem que nos trazer vida quando nós adoramos o Senhor. Porque nós estamos a adorar o Rei dos Reis, aquele que nos dá a vida. Que emoção é que nós sentimos? O que é que nós sentimos quando chega o momento de virmos à igreja, estar em comunhão com os irmãos? Como o Senhor nos diz na sua palavra, no seu salmo, quão bom é que os irmãos vivam em união e que bom que é, no outro, estar presente na casa do Senhor. Estar para sempre nos seus átrios, foi o que o salmista disse. Que emoção é que nós sentimos? Sentimos alegria por vir à casa do Pai, sentimos prazer por estar em comunhão, porque nós percebemos que o Senhor nos diz na sua palavra que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se fará presente. Então, quando nós estamos a adorá-lo, nós sabemos que Ele está no nosso meio. Nós sabemos que Ele está a receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós sabemos que quando nós cantamos, os anjos cantam e clamam. E o que a Bíblia nos diz é que os anjos estão 24 horas por dia adorando e louvando o Senhor. O que a Bíblia nos diz é que os 24 anciãos estão a adorar o Senhor e cada vez que olham para o Deus vivo e percebem uma faceta diferente de Deus, um atributo diferente de Deus e isso lhes dá uma vontade de o adorar de uma forma ainda maior. E eles são reis, eles são importantes e eles jogam as suas coroas ao Rei dos Reis. O que é que nós sentimos quando vimos à casa do Pai? Sentimos-nos capazes de entregar tudo o que nós temos. E não estou a falar de finanças, sabem? Quando falo em entregar, não é isso. Nós sentimos-nos capazes de entregar o nosso coração, sentimos-nos capazes verdadeiramente de deixar para trás, às vezes, coisas que nos prendem e que nos ocupam. E a vida é tão curta. Nós, às vezes, estamos tão preocupados com o dia da amanhã. Eu vou-vos dizer uma coisa. O amanhã nunca chega. Porque quando for amanhã já é hoje. O futuro não chega. O futuro nós avançamos com Jesus e vamos caminhando. Só o Senhor pode ter a noção do que é passado, presente e futuro, porque Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Nós, há um segundo atrás, o que eu estava a dizer já é passado. Daqui a 5 minutos. A gente achava que era um futuro. Nenhum de nós sabe se vai estar aqui vivo daqui a 5 minutos. Nenhum de nós sabe. E nós às vezes
desgastamos a nossa vida. Eu falo por mim, com as preocupações que a gente tem com crianças, com o futuro, e a gente às vezes põe-se a pensar como vai ser, será que vai acontecer? E nós temos que... Quando eu estou a dizer viver o presente, não é para a gente não pensar. Claro, temos de ter responsabilidade. Mas isso às vezes desgasta a nossa alma, desgasta a nossa mente. E nós não temos espaço no nosso coração para adorar o Deus vivo em tudo aquilo que a gente faz. E cada vez que a gente se senta a uma mesa para comer, nós temos que adorar o Senhor. Cada vez que nós nos deitamos na cama e temos uma cama onde nos deitar e temos paz para poder dormir, nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que ter essa percepção, temos que mudar o nosso estilo de vida. Quando o Senhor diz na sua palavra que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é exatamente nós sabermos relativizar as coisas e nunca colocarmos o nosso Deus num segundo plano. O nosso Deus tem que estar na primazia. O Senhor foi ministrando isso. Eu não sei qual a razão, mas com toda a certeza há um propósito naquilo que Deus tem para nós. E é importante nós percebermos que as nossas vontades, muitas vezes, são contrárias ao propósito que o Senhor tem para nós. E nós, às vezes, fazemos finca apenas nas nossas vontades e nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. E como eu costumo dizer, meio a brincar, é como se nós fôssemos num comboio, Jesus vai noutro comboio, nós vamos numa linha paralela a vida toda. Nós vemos Jesus a vida toda. Dizemos-lhe sempre adeus. Mas nunca estamos no mesmo comboio que Jesus. Nunca abraçamos Jesus. E se nós não desistirmos das nossas vontades, dos nossos conceitos e preconceitos, nós nunca conseguiremos saltar do nosso comboio para o de Jesus. Claro que nós até poderemos ter uma vida boa, mas nunca vamos ter o nosso amigo mais belo, o nosso amigo mais fiel. Realmente nunca poderemos estar no colo dele, porque nos vai faltar esse momento em que nós lhe entregamos tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Capítulo 11. Vamos ler o verso 12 do capítulo 11 de Mateus. E vão perceber que aquilo que o Senhor falou não tem nada a ver com aquilo que o Senhor preparou para a ministração, mas Ele sabe todas as coisas. Então diz lá em Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Senhor Espírito Santo, nos entregamos nas Tuas mãos, entregamos esta palavra nas Tuas mãos. Que não seja apenas uma palavra declarada por mim, mas que Tu possas tomar conta dos nossos corações durante esta ministração. Abre os nossos ouvidos espirituais, fala connosco, remexe, Senhor, no nosso coração. Se ainda há alguma coisa no nosso coração que tem que ser curada e tratada, use este tempo, Senhor, para curar e tratar. Mas que esta palavra possa ficar gravada em cada um de nós, nos possa trazer mudança, nos possa trazer transformação e alinhamento com aquilo que Tu tens para cada um de nós. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. O que é que significa então tomar o reino dos céus por esforço, como diz aqui nesta passagem de Mateus? Como é que nós, como uns mortais, uns mais fortes do que outros, eu nem sou muito forte, como é que nós podemos tomar o reino dos céus? Claro que nós não podemos tomar o reino dos céus. Este é um exemplo em que o que é dito por Mateus não é literal. Nós não podemos tomar de Deus o reino dos céus. O reino de Deus é dele. Nós não podemos tomar nada de Deus. Nós podemos, aqui o sentido de tomar é qual é o esforço, o que é que eu tenho que fazer para alcançar o reino de Deus. Quando aqui se fala em tomar, é eu poder chegar lá e envolver-me e fazer parte desse reino de Deus. Não ser apenas algo, lá está, que eu vejo os outros, que os outros me contam experiências, circunstâncias, situações, mas que eu possa fazer parte desse reino. Mas antes de avançarmos, deixem-me dar-vos o contexto em que esta palavra de Mateus é lançada, para nós percebermos o contexto em que o Senhor Jesus nos diz isto. Um pouco antes, João Batista, o seu primo, tinha sido preso por denunciar o pecado de Herodes. E isso
fez com que Jesus nos mostre que nós temos que nos esforçar. Nem tudo é fácil. Acredito que as pessoas que viviam naquele tempo e que estavam envolvidas a ver o ministério de Jesus avançar e as coisas a acontecer, coisas sobrenaturais e poderosas, achavam que era tudo maravilhas, que tudo eram só os milagres, era só a multiplicação do pão e dos peixes, era só as curas, era só essas coisas extraordinárias que o Senhor Jesus fazia e que bom que elas eram, que elas mudavam a vida das pessoas. Mas o que o Senhor nos está a dizer é que há outras coisas onde nós temos às vezes que nos sacrificar para que o reino dos céus seja alcançado, seja por mim, seja por outros. E isso vem na sequência de João Batista, porque João Batista sacrificou-se para que o reino dos céus não fosse colocado em causa. Porque João Batista, primo de Jesus, teve, podemos dizer, um ministério de preparação para o ministério de Jesus. Ele foi preparando o povo, foi começando a falar que há de vir aquele, tanto que ele os batizava e depois batizou Jesus, e ele foi preparando. E enquanto Jesus estava a tocar as vidas de forma extraordinária com estes milagres todos, na verdade, João Batista continuou a fazer o que era certo, mesmo que isso implicasse que a sua vida fosse tomada. João Batista não compactuou com o pecado, podia ter fechado os olhos ao que viu que era errado, podia não ter dito que era pecado, e provavelmente ela não tinha pedido a cabeça dele, e provavelmente ele não teria morrido. Mas ele sabia que há um único caminho para se alcançar o reino dos céus. É ser fiel ao que o Senhor Jesus nos diz. É ser fiel ao que Ele nos ensina. Então, nem que isso custe a minha vida, ele fez isso. E Ele pagou com a sua vida por isso. E o que Jesus está a dizer é exatamente que nós não podemos falar apenas. Nós não podemos apenas fazer de contas que não está a acontecer connosco algo que é errado. Nós temos que tomar posicionamentos para que o reino dos céus seja alcançado. Fazendo aqui um pequeno parênteses, nós vimos agora, está prestes a terminar os Jogos Olímpicos, e nós vimos a forma como algo foi consagrado às trevas naquele país, naquela nação, a própria nação foi consagrada às trevas, e como eles tentaram, sabendo que há uma cerimónia que é passada, há um broadcast daquela cerimónia para o mundo todo, talvez seja a cerimónia dos Jogos Olímpicos e a final da Super Bowl nos Estados Unidos, talvez seja o evento que é mais visto no mundo todo, e eles sabiam que iriam alcançar e que iriam tentar colocar em causa o ministério de Jesus, como Herodes tentou com João Batista. E ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles tentavam impedir que quem é cristão e estava a participar nas Olimpíadas pudesse expressar a sua fé. E arranjaram todas as formas que eles podiam, legais, de impedir, eles impediram. Mas o que eles nunca impediram foi que os atletas que verdadeiramente servem a Jesus aproveitassem os momentos em que os holofotes estavam virados para eles, para declarar: eu sirvo o Deus vivo, eu não sirvo os que mandam aqui. E de várias denominações, várias pessoas, há um tenista muito conhecido que ganhou a medalha de ouro, quando lhe foram fazer uma entrevista, não sei se já viram esse vídeo, quando lhe foram fazer a entrevista a dizer que não se podia falar de nada que tivesse a ver com religião, ele puxou da sua camisola, tirou um fio com um crucifixo. Não interessa. Se lhe quiserem tirar a medalha, que tirem. E isso mostra o quê? Que nós temos que nos posicionar para alcançar o reino dos céus. Nós temos que fazer o que é o certo. Uma coisa que nós temos que deixar claro aqui é quando o Senhor Jesus fala em nós tomarmos pelo esforço o reino dos céus. Uma coisa que Jesus não está a dizer claramente, isso tem que ficar bem claro para todos nós, é que é pelas nossas obras que nós alcançamos o reino dos céus. Não é pelas nossas obras que somos salvos, não é pelas nossas obras que alcançamos o reino de Deus, não é pelas nossas obras que somos perdoados dos nossos pecados. Isso acontece pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso acontece porque o Senhor, pela sua graça imensa, deu a sua vida por nós. Nós, o que estamos aqui a falar, o que Jesus está-nos aqui a dizer é: o que é que eu individualmente tenho que fazer para me posicionar, para ganhar, para chegar, para alcançar, para ficar no reino dos céus? E porquê que eu devo fazer isso? E quando Jesus fala de tomar pelo esforço, é porque Jesus sabe, já naquela altura, com o exemplo do seu primo, e não só, Jesus sabe que há uma oposição
que o mundo tem para que nós não alcancemos o reino dos céus. Há uma oposição para que o mundo continue a fazer as coisas que sempre quis e nós não consigamos alcançar o reino dos céus. Mas a verdade é que o reino dos céus vai avançando, o reino de Deus vai avançando. O reino de Deus não é impedido por aquilo que o mundo vai fazendo, porque há pessoas em todo o lugar que se posicionam, que oram e que pelo seu esforço alcançam o reino dos céus para a sua casa, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aquelas pessoas que eles conhecem. E a questão aqui também tem a ver: o que é que acontece se eu não me posiciono para alcançar o reino de Deus? O que é que acontece se eu não me esforço para alcançar o reino de Deus? É muito simples. A oposição que existe vai-me tentar levar a desistir de uma vez por todas de lutar pela salvação. Vai-me tentar levar a desistir de fazer o que o Senhor tem para nós. E o Senhor ministrou-nos nos últimos domingos sobre a conquista da Terra Prometida. Não sei se se lembram daquilo que o Senhor nos falou. Aqueles 10 espias, os 10 tiveram medo. Eles tinham lá uma frase, lá em Números, eles tinham uma frase muito simples que era: eles sentiram-se como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Se vocês forem lá ver em Números 13, o que eles dizem é: nós sentimos-nos como gafanhotos. Ou seja, não foram os gigantes da Terra Prometida que olharam para eles e lhes disseram assim: vocês são minúsculos. Não. Foram eles que se sentiram minimizados porque viram gigantes. Eles sentiram-se minimizados porque viram um obstáculo. Eles sentiram-se como gafanhotos porque é uma coisa pequenininha. Eles sentiram-se assim. Porquê? Porque o medo do desconhecido os fez sentir assim. Lembram-se, foi aquilo que o Senhor nos ministrou, esse medo do desconhecido. E quando nós estamos a avançar para tomar o reino dos céus pelo esforço, é comum que haja obstáculos que nós temos mais dificuldade em ultrapassar. E muitas vezes vamos cheios de vontade, vamos cheios de ânimo, acontece um percalço, aquele obstáculo era maior que o que eu poderia imaginar e eu sinto-me como um gafanhoto minúsculo perante o gigante que é esse obstáculo. O que é que são estes obstáculos que nós muitas vezes nos fazem como percalços? Um vício que nós não conseguimos vencer, um perdão que não conseguimos liberar sobre a vida de alguém, uma mágoa que nos prende nas nossas emoções, uma ferida da nossa experiência ministerial ou familiar que nos impede de nos sentirmos livres, as próprias dificuldades de coisas que fizemos a vida toda que não sabíamos, que eram erradas e que quando começamos a ler a palavra de Deus, percebemos que nos afastam de Deus. Eu já dei esse testemunho muitas vezes e volto a dar. Eu tive uns pais fantásticos, maravilhosos. No entanto, a minha mãe passou-nos que mentir não era errado. A minha mãe não mentia para fazer mal a ninguém, a minha mãe mentia para se proteger de coisas que ela tinha medo. Mas a mentira continua a ser um pecado. Eu já dei esse exemplo. Sei lá, nós vivíamos numa casa, nos Anjos, no centro de Lisboa. Os contadores da eletricidade e da água e do gás, era um prédio para aí com 60 ou 70 anos, ou hoje tem mais, ainda não eram fora, era dentro de casa. Então, quando chegava alguém para contar a eletricidade, a pessoa tinha que entrar. O meu pai trabalhava, minha mãe estava em casa. Quando chegava o senhor da EDP ou do que é que fosse para contar a eletricidade, ele entrava. A primeira coisa que a minha mãe fazia era falar como se o meu pai estivesse em casa, a dizer: não te preocupes, o meu pai chamava-se José, não te preocupes, é só o senhor que vem contar, ele já vai embora, eu já vou ir à cozinha ter contigo. Porquê que ela fazia isto? Para se sentir segura, para que ninguém pensasse que ela estava sozinha em casa, que só estava com os filhos em casa. Era errado fazer isto? Fazia mal a alguém? Não. Mas era errado, porque é mentira, e mentir é errado. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, nós não devemos mentir, é um pecado. Mas isto passou para nós, para mim, para a minha irmã, acredito eu, a ideia de que se eu disser estas pequenas coisas
que não fazem mal a ninguém, mas que me protegem de uma situação onde eu não estou confortável, não é errado. Isto só para dizer o quê? Que às vezes nós fomos educados o melhor que os nossos pais puderam, aos nossos avós, com toda a certeza, e nos ensinaram coisas, e o mundo nos ensinou coisas que nós achamos que não são erradas, até ao dia que a Bíblia nos diz que estamos a caminhar para o precipício. E nesse dia nós às vezes temos que desconstruir a nossa mente de coisas que aprendemos durante 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. E nós temos que mudar, e não é fácil. E são estes pequenos obstáculos ou percalços que às vezes nos levam a desanimar quando nós estamos a tentar alcançar o reino dos céus. Por isso, muitas vezes, o crente desiste de viver com Cristo porque acha que não é capaz de fazê-lo bem feito. E o peso, a culpa, porque o diabo vem nos culpar, amém? A especialidade dele é trazer-nos peso e culpa quando nós fazemos alguma coisa errada, para a gente desistir. E isso faz com que nós desistamos de alcançar o reino de Deus e de o tomar pela força, pelo esforço, e passamos ao lado de uma vida fantástica com Jesus. E hoje o Senhor quer nos mostrar que nós temos que nos posicionar para manter aquilo que vamos conquistando, cada passo que nós vamos conquistando. Nós estamos num percurso, numa caminhada espiritual, amém? Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo. E uma coisa que nós ensinamos, porque a Bíblia assim nos ensina, é que, naturalmente falando, quando nós paramos, se eu parar aqui, daqui a 10 minutos, a menos que haja um terremoto, eu vou estar no mesmo lugar. Só se houver um terremoto. Eu não vou mexer no mesmo sítio. No mundo espiritual, quando eu paro, quando eu decido parar a minha caminhada espiritual, eu não fico mais no mesmo sítio. Eu regrido. É como se levantasse uma rampa e eu começo a andar para trás e vou voltar muitas vezes à estaca zero. Porquê? Porque começo a não acreditar naquilo que Jesus já fez por mim. Começo a não acreditar naquilo que Jesus ainda pode fazer por mim. E eu não consigo avançar mais. Por isso nós temos que nos manter firmes. Se não consigo ir mais depressa, vou mais devagar. Como eu costumo dizer, meio a brincar, mas é verdade. Se não consegues correr, anda. Se não consegues andar, vai de joelhos. Se não consegues ir de joelhos, põe-te no chão e vai andando assim. E se nem sequer consegues gatinhar, como faz o Estevão, rebola. Mas não fiques parado naquilo que o Senhor tem. Não fiques parado nessa caminhada. Não podemos parar, nem que seja devagarinho. Vamos avançando. Amém? Pergunta. O que é a terra prometida que o Senhor nos falou a semana passada e na outra? O que é a terra prometida e o reino de Deus têm em comum? A conquista da terra prometida, a conquista da promessa. Tem duas coisas em comum. A primeira é que tem que ser tomadas pelo esforço. E a segunda é que nós temos que ocupar o espaço depois de o conquistar. Quem é que aqui já alguma vez fez aquela brincadeira das cadeiras? Em que a gente começa com não sei quantas cadeiras, todos corremos, porque no final já vai tudo devagar, tudo de olho na cadeira. Há uma música a tocar, a gente anda à volta na cadeira e vai-se tirando uma cadeira. Quem é que ganha? O que fica sentado na última cadeira. É aquela pessoa que ocupou a última cadeira, que conquistou e que não saiu de lá. Porque se ela sair de lá antes da música acabar, alguém faz o quê? Alguém vai e senta-se nessa cadeira. E a terra prometida e o reino de Deus não funcionam de forma diferente desta dança das cadeiras. Eu tenho que ocupar aquilo que o Senhor me ajuda a conquistar. Porque se eu não ocupar aquilo que o Senhor me ajuda a conquistar, alguém vai ocupar esse lugar. E eu depois penso que tenho alguma coisa, mas afinal não tenho nada. Eu sei que se calhar pensavas que depois de conquistares a terra prometida não era preciso fazer mais nada, mas é. Se nós formos ler a Bíblia, nós percebemos isso. E o reino de Deus funciona exatamente da mesma forma. Só que enquanto que a terra prometida, eles conquistaram o seu território e lutaram contra os invasores, no mundo espiritual eu não tenho que lutar contra ninguém. A forma que eu tenho de ocupar o que eu conquisto no mundo, no reino dos céus, é vivendo um relacionamento diário com Jesus. Ou seja, acaba por ser uma luta que eu tenho que lutar contra as influências que me tentam afastar de Jesus, mas o segredo é eu tenho que viver esse relacionamento com Jesus. Hoje em dia nós vemos diariamente imagens de guerras e de atentados
Hoje em dia, as guerras, embora ainda possam haver tanques e aviões, mas hoje em dia muito das guerras naturais que se fazem-se com drones, não é? Ninguém corre risco de vida, estão a 2 ou 3 quilómetros, ou 10 ou 20, a comandar um drone e vão matar pessoas e vão lançar bombas, ou faz-se através das comunicações, porque hoje em dia, quando viram no outro dia aquela empresa que teve um problema de informática, e os aviões pararam, houve aviões de empresas horas a parar, bancos parados. Hoje em dia as guerras jogam-se aí, jogam-se na cibernética, jogam-se nesses lugares. Mas quando havia uma guerra clássica, por assim dizer, o que acontecia era que alguém tomava conta de um lugar porque atacava ou bombardeava ou queimava, e depois alguém ia ocupar esse lugar. E quando essas tropas ocupavam esse lugar, não saíam de lá e começavam a fazer proteções para garantir que o inimigo não voltava. Este ano celebrou-se talvez o último aniversário da Batalha da Normandia, em que ainda há pessoas vivas que participaram nessa batalha. Acho que um dos últimos já tem mais de 100 anos. E o que nós percebemos quando foi a Batalha da Normandia é que os aliados vinham de barco, os alemães estavam muito longe, escondidos, entrincheirados, e não os deixavam chegar à praia. Assim que eles saíam do barco pela água, eles metralhavam-nos e matavam-nos. Porquê? Porque eles sabiam que se os aliados conquistassem aquele lugar, era o início do fim da guerra. E assim foi. Os aliados conquistaram aquele lugar, expulsaram os nazis, e a guerra começou a virar de feição. E com a Terra Prometida não é diferente. Quando o povo alcançou a Terra Prometida, que Deus os ajudou a conquistar, de vez em quando lá vinha um povo que vinha fazer o quê? Recuperar o território que era deles. E eles tinham que se bater, eles tinham que lutar com os filisteus, com os amorreus, com os cananeus, eles tinham que lutar com aquela gente toda. Pergunta, eles ganharam sempre aos outros povos ou não? Não. Ou seja, nós às vezes temos tendência a pensar o quê? Se o Senhor lhes entregou a Terra Prometida, porque é que Deus permitiu que depois os outros povos viessem tentar conquistar de volta? A resposta é muito simples. Porque Deus ajudou-os a conquistar, mas quem tinha que manter aquilo era eles pelo posicionamento deles. E o que historicamente nós percebemos é que sempre que o povo de Israel, nesta altura ainda não, mas sempre que o povo de Israel começava a esquecer-se que Deus é Deus, começava a não se posicionar corretamente, o que é que acontecia? Vinha um invasor, tomava conta de Israel, levava o povo, seja para a Babilónia, seja para onde quer que fosse, e fazia o quê? Fazia deles escravos, até que Deus depois vinha e levantava alguém para, novamente, unir o povo debaixo da direção de Deus e poder libertá-los. Ou seja, eles conquistaram a Terra Prometida, mas se eles não a ocupassem corretamente, Deus não lhes garantia que a Terra Prometida estava neles para sempre. Então, qual era o posicionamento correto que eles deveriam ter e não tinham? Onde é que eles falhavam? Eles falhavam quando eles não faziam o que Deus lhes dizia que era para fazer. Deus dizia-lhes sempre para não se juntarem, para não irem tomar mulheres de outras tribos, não irem tomar mulheres de outras regiões, e muitas vezes eles, pela ânsia de conquistar mulheres, pela ânsia de ganhar mais, iam atacar outros povos. Ou seja, quando eles faziam alguma coisa diferente daquilo que Deus lhes dizia para não fazer, quando eles começavam a fazer o quê? Cultos a outros deuses que não ao Deus Todo-Poderoso, eles entravam numa rota em que eles se desposicionavam. Quando eles faziam o que era errado, eles ficavam fragilizados e ficavam mais suscetíveis de serem atacados. Deixem-me dar-vos um exemplo de coisas que a gente às vezes não tem noção, mas o nosso mau posicionamento pode fazer com que o inimigo tome facilmente posse daquilo que é nosso. Quando eu fiz, não sei se há aqui mais alguém que fez o serviço militar obrigatório, quando eu fiz serviço militar obrigatório, uma das coisas que nós aprendíamos naquele tempo de recruta era, durante o dia, comportamentos que a gente deveria ter quando tomávamos conta de um lugar, e durante a noite, que comportamentos deveríamos ter quando tomávamos conta de um lugar. Porque a gente acha que de noite se pode fazer tudo, e de dia, claro que se vê melhor,
E eu lembro-me, um exemplo que eles nos deram, a uma distância, a umas centenas de metros, muito, muito. Estamos a falar de uma floresta, de uma mata, ali na zona de Mafra, na Tapada de Mafra. E alguém, propositadamente, foi para um lugar muito longe e acendeu um cigarro. E nós, que estávamos centenas de metros, os nossos instrutores disseram-nos assim: vocês estão a ver alguma coisa? E eles comunicavam por rádio. Parece que estamos isolados e nós estamos à vontade. Achamos que podemos fazer o que quisermos. Então eles comunicavam com alguém acendeu o cigarro. E a gente conseguia ver a centenas de metros uma luzinha que era a borra do cigarro, a chama do cigarro. E eles diziam-nos o quê? Em tempo de guerra, em tempo de uma batalha, do que quer que seja, há coisas que não podemos fazer, mesmo que a gente ache que estamos guardados e que estamos longe. E a gente via o oficial que estava a treinar as coisas a centenas de quilómetros. Ele depois ia avançando e nós íamos vendo a luzinha a ficar cada vez maior. E ele chegava ao pé de nós com o cigarro na mão. Ou seja, se eu estou a conquistar algo, seja natural ou seja espiritual, e eu não me posiciono como o Senhor me ensina para eu me posicionar, o inimigo que eu acho que não me está a ver, está a perceber que o meu mau posicionamento lhe vai dar uma vantagem para quê? Para atacar e tomar conta daquilo que eu conquistei, que o Senhor me conquistou. E tu pensarás assim agora, mas o que é que isto tem a ver com o reino de Deus? Tudo. Se na terra prometida eles eram atacados, como eu disse, pelos outros povos, nós, quando estamos a conquistar, a tomar pelo esforço o reino de Deus, nós somos atacados não pelos antigos, porque nós não estamos a ocupar nada de ninguém, estamos a tomar um lugar que o Senhor tem para nós. Nós somos muitas vezes atacados por nós próprios, porque facilitamos em áreas da nossa vida que nós sabemos que nós facilmente vamos cair. E quando nós fazemos isso, nós damos essa vantagem ao inimigo de vir contra-atacar ou atacar e tomar conta de nós. E aquilo que nós achamos que ninguém está a ver, o inimigo está a ver e está a começar a congeminar uma estratégia para nos poder atacar. Porque o objetivo é sempre o mesmo. Seja naturalmente, quando o povo estava naquela terra prometida, o que os outros queriam, os filisteus, os amorreus, todos eles queriam era que o povo de Deus não estivesse lá, espiritualmente falando. O inimigo das nossas almas quer é que nós não alcancemos o reino de Deus. Porque quando nós vivemos nesse reino de Deus, nesse reino dos céus, a nossa vida muda, a nossa forma de pensar muda e nós começamos a mudar, mesmo não sendo perfeitos, mas as coisas vão mudando. E Deus, pensarás tu assim, porquê é que Deus não impede que nós possamos dar essas brechas que o inimigo pode aproveitar? Porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E quando Deus nos dá esse poder de nós decidirmos o que fazer e como fazer, senão nós éramos apenas umas marionetes a fazer aquilo que Deus manda para nós fazermos. E o Senhor nos dá essa liberdade de escolher o que é o certo e o que é errado, porque é um Deus justo. E então Deus não pode impedir que eu tome uma decisão errada. Deus espera que eu me posicione da forma correta para que eu possa alcançar este reino dos céus. É isto que o Senhor tem para nós. E porquê que é importante, como eu disse há pouquinho, eu não perder o reino de Deus? Porquê que é importante eu conseguir chegar lá, eu conseguir conquistar e eu manter-me lá, eu posicionar-me de forma a que o reino de Deus esteja intrinsecamente ligado à minha vida, seja algo tão real? Porque se eu perder este lugar, eu vou perder o chamado que Deus tem para mim. E eu vou viver ao lado e posso ter muita palavra profética sobre a minha vida. Deus pode ter falado comigo já diretamente dizendo A, B ou C, mas se eu não me posicionar, se eu não tomar dessa força, com esse esforço, eu não vou viver as promessas que Deus tem para mim. Eu não vou conquistar as promessas que Deus tem para mim. E eu vou passar ao lado disso tudo. Então, o que o Senhor hoje nos está a mostrar é, da mesma forma que Ele nos ministrou nos últimos domingos sobre a conquista das nossas promessas da terra prometida, dando o exemplo de Josué e Caleb, que mesmo aos 80 anos alcançaram a terra prometida. O que o Senhor nos está a dizer hoje é, além disso,
há um reino dos céus que é importante que nós tomemos pelo esforço. E esse reino dos céus, depois de tomar, depois de eu alcançar, eu tenho que me posicionar. Deixa-me resumir de uma forma simples. Como é que eu alcanço o reino dos céus? Como é que eu tomo pelo esforço o reino dos céus? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, estou a dar o primeiro passo. Quando eu decido deixar o pecado para trás, quando eu decido deixar os vícios para trás, quando eu decido deixar o Egito para trás, quando eu me batizo e deixo o velho homem e a velha mulher lá nas águas e eu vou avançando, em cada um destes momentos eu estou a fazer o quê? Eu estou a tomar pelo meu esforço, porque eu estou a fazer renúncias, amém? Nós temos que fazer renúncias como cristãos. Nós temos que renunciar a coisas que se calhar nem eram assim, no nosso entendimento, coisas que seriam pecado, mas seriam coisas que nos afastavam da presença de Deus. Lembram-se que o Senhor já nos ministrou a diferença entre pecado e impureza. Pecado é uma coisa, mas a impureza afasta-me da presença de Deus. Então, cada vez que eu vou renunciando a essas coisas, a relacionamentos, a conversa, é tanta coisa, à medida que eu vou renunciando a isso, eu vou tomando pelo esforço o reino de Deus. Por isso é que é esforço, porque eu tenho que lutar muitas vezes contra a minha própria carne, contra a minha própria alma. E eu depois, para me posicionar, o que é que eu preciso de fazer, então, para me posicionar? Também duas coisas muito simples que o Senhor nos ensina na sua palavra. A primeira, eu ser uma pessoa que tenha uma vida constante, uma vida consistente, uma vida constante com a palavra de Deus e consistente com a palavra de Deus. E claro, eu tenho que orar. A oração tem que fazer parte da minha vida. São estes dois pontos, é a forma de eu me posicionar e de me manter firme no reino de Deus que eu tomei pela força. Nós não estamos aqui a falar de conquistar nada naturalmente falando. Não estamos a falar de termos uma carreira de sucesso, sermos empresários bem-sucedidos, sermos tudo aquilo que nós podemos sonhar e que, se for de acordo com os planos de Deus, será fantástico. Nós estamos a falar do reino de Deus e de eu alcançar o reino de Deus e de eu me posicionar de forma a manter essa conquista e não a voltar a perder. Lembrem-se que a Bíblia diz-nos em Romanos, acho que é em Romanos, não é? Que o reino de Deus não é justiça nem bebida. Não é? O reino de Deus é o quê? Bebida nem comida, é justiça e paz no Espírito Santo. Então, nós não estamos a querer conquistar nada para sermos mais ricos, não estamos a querer conquistar nada em Jesus para sermos famosos. Nós não queremos nem comida nem bebida, mas queremos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. É isso que nós queremos manter e conquistar. Nós não estamos a falar de coisas naturais, mas sim de coisas espirituais que mudam a história. A nossa história, a história dos nossos filhos, a história dos nossos netos, a história dos nossos vizinhos. É isso que nós queremos. Então, o que é ser constante? O que é ser consistente? É alguém que não muda o seu posicionamento a cada semana. Ou seja, esta semana eu sou crente, aleluia. Para a semana eu passo por uma situação adversa, alguém me trata mal no meu emprego, sou injustiçado, o que quer que seja, acontece alguma situação e eu fico triste com Deus, fico amoado com Deus. Sabem que a gente às vezes fica amoados com Deus. Eu já fiquei amoado com Deus. Não sei se vocês já ficaram. Eu já fiquei triste, já fiquei amoado, já fiquei zangado com Deus. E depois a gente percebe, perdoem-me a expressão, a burrice onde a gente está a entrar. Mas muitas vezes, por mau ensino, por imaturidade, nós ficamos dessa forma. E quando eu fico assim, quando eu sinto essas injustiças sobre a minha vida, eu decido deixar de estar com Deus. Decido deixar de orar, decido deixar de vir à igreja, decido esquecer-me que Jesus subiu à cruz por mim. E a gente às vezes faz isso. Porquê? Porque houve várias razões para isso, que afetaram a nossa vida, a nossa família, a nossa alma, e nós fazemos isso. Só que isso, se não formos constantes, se não formos consistentes com a palavra de Deus, é aquilo que nós já conquistamos. É como se fosse um balão que se vai esvaziando. E nós vamos perdendo cada conquista que nós já tivemos. Aquela nossa forma de viver que já tínhamos mudado,
começa a nossa carne a reclamar essa forma de viver. É muito fácil. E aí nós fazemos o quê? Começamos a desistir daquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Pelo contrário, o crente que é constante, o crente que é consistente, mesmo que venha o problema, mesmo que venha, sou injustiçado do meu trabalho, a gente glorifica ao Senhor. O exemplo que eu dei há pouquinho daqueles atletas nos Jogos Olímpicos, há uma imagem de uma, acho que é uma judoca, mas agora não tenho a certeza, posso me estar a enganar. Acho que é uma judoca brasileira que acabou de vencer a medalha de ouro, e a judoca italiana que foi derrotada, mas já se conheciam, acabam por se conhecer de várias competições, são as duas crentes. Segundo consta, foi a judoca brasileira que levou para os caminhos de Jesus a outra judoca. E, obviamente, debaixo daquela emoção, ela estava no chão a chorar e coisas. E a judoca italiana diz-lhe, levanta-te e glorifica a Deus. Portanto, o crente consistente, mesmo nos momentos difíceis, mesmo o crente consistente glorifica a Deus. O crente consistente, ainda ontem estávamos a falar disso, o crente consistente faz como Paulo e Silas, que está preso, estão açoitados, estão-lhes a tratar mal, e eles fazem o quê? Eles glorificam a Deus. Nós sabemos o final da história. Sabemos que o Senhor honrou o seu louvor, honrou a sua adoração e os liberta. Mas a questão aqui nem é por isso, é porque Deus é Deus, independentemente da injustiça que me possam fazer, do mal que se possam fazer. Vou-te contar um segredo, mas não contes a ninguém. É mais fácil tomar o reino de Deus pelo esforço do que nos manter posicionados lá. Porque nós estamos naquele propósito, nós começamos a conhecer Jesus, nós percebemos que tínhamos uma vida completamente errada, que fazíamos coisas completamente erradas, e nós vamos tendo exemplos de outras pessoas que já caminham na fé há mais tempo, e nós decidimos, renunciamos a isto, renunciamos àquilo, passamos a ser pessoas sérias, pessoas honestas, homens e mulheres que honram a sua família, que honram o Deus Todo-Poderoso. E isto, por mais difícil que seja, é mais fácil do que a gente se manter lá. Porque depois vêm as lutas do dia-a-dia. E é nas lutas do dia-a-dia que nós temos que estar firmes. Então, o que nós não podemos é ter um comportamento, como eu costumo dizer, meio a brincar, em que ao domingo somos todos de glória a Deus, aleluia, e à quinta-feira já somos, ó céus, ó terra, que vida difícil que eu tenho. Nós não podemos ir esmorecendo, nós temos que nos manter constantes, porque um crente inconstante é como as ondas do mar que andam ao sabor do vento e da maré. E eu quero andar ao sabor do vento, mas é do vento do Espírito. Amém? Então nós temos que ser esses crentes que não têm comportamentos dúbios, porque o crente inconstante anda como as ondas do mar, levado pelo vento. O crente que não é inconstante, o crente que é constante e consistente, é o crente que anda sobre as águas, como Pedro andou debaixo de uma palavra de Jesus. E o que o Senhor nos chama é para sermos esses crentes que andam sobre as águas. Amém? Qual era o outro ponto? Quem lembra? O primeiro ponto era ser constante. O segundo ponto era orar. Porque será que nunca ninguém gosta quando chega ao verbo orar? Porque será que quando a gente fala de orar, a maioria de nós acaba por achar que é uma coisa que não precisamos de fazer? E esse é um engano que o mundo nos quer trazer. É um engano. Claro, o orar acaba por fazer parte do consistente. Se eu para ser consistente tenho que orar, mas são ao mesmo tempo coisas separadas. Quem não tiver uma vida de oração, dificilmente se vai manter consistente e dificilmente vai ser alguém constante nas suas ações, nos seus comportamentos e manter-se firme no reino de Deus. A oração, deixa-me lembrar algo que é importante nós pensarmos uma coisa. A oração não serve apenas para pedirmos coisas a Deus. Claro, a oração serve para nós pedirmos coisas a Deus. Mas a oração serve para nós falarmos com Deus. Como é que nós falamos com uma pessoa? Imagina que nós vamos aqui estabelecer uma conversa. Uma conversa não é um monólogo. Amém? Uma conversa é um diálogo. Então, quando eu converso com alguém, é suposto acontecer o quê? Eu falar algo e a outra pessoa fazer o quê? Falar algo também de volta. Responder-me e perguntar-me coisas. E eu digo assim, então, Letícia, hoje está muito calor? Sim, está muito, tio. Olha, amanhã acho que vai estar pior ainda. Eu depois digo, não, amanhã vem trevoada.
E a Hélida diz, trovoada, meu Deus, agora que eu estava a pensar em ir para a praia. E a gente criou aqui uma conversa. Qual é a diferença disto com Deus? É que Deus não é a Letícia, nem a Hélida, nem eu. Mas com Deus a gente fala da mesma forma, com todo o respeito, com toda a reverência que Deus nos merece e que tem que ter. Orar é conversar com Deus. Então, se eu não converso com o Senhor do reino, como é que eu me posso manter no reino? Isto é uma questão de lógica que a gente aprende na escola. Se eu não tenho relacionamento com o Senhor do reino, eu não consigo estar no reino. É uma questão de tempo até eu me sentir que estou ali a mais, sou ali um apêndice, sou um corpo estranho e eu próprio saio do reino. E orar é exatamente isso. Eu uma vez ouvi alguém dizer essa frase, um pastor, já não me recordo quem foi, por isso não vou dizer quem eu acho que é, posso dizer uma coisa que é errada, mas ele diz que a oração é um caminho de mão dupla. É um caminho onde eu vou falar, mas onde Deus fala comigo. A oração não é apenas para pedir, a oração não é apenas para dizer alguma coisa. A oração é para eu dizer ao Senhor, há algo que eu preciso, mas é o momento em que Deus também me diz, há algo que eu preciso de ti. E Deus precisa de coisas de nós. A gente às vezes não imagina aquilo que Deus pode precisar de nós, mas Deus precisa de coisas nossas. Precisa de quê? Precisa que a gente se alinhe, precisa que a gente se posicione. Deus às vezes pede-nos o quê? Deus pede-nos uma mudança no nosso caráter, uma mudança na nossa forma de ser, uma mudança na forma como tratamos a nossa esposa, uma mudança na forma como tratamos o nosso marido, uma mudança na forma como honramos os nossos pais, como cuidamos dos nossos filhos. E Deus às vezes pede-nos essas coisas. Mas além disto tudo, a oração tem a capacidade, não sei se esta é a forma correta de dizer, de me alimentar espiritualmente. A forma como eu me alimento espiritualmente é através da oração. Porquê? Porque quando eu estou junto do Criador, o meu espírito é alimentado pelo Criador. Quando eu estou perto de Deus em oração, cada vez que eu tenho esse tempo, o Senhor me alimenta espiritualmente. E o Senhor me traz vida e me traz a força para eu me manter o quê? Forte espiritualmente. De modo a que eu possa alinhar-me, posicionar-me naquilo que eu já conquistei no seu reino e o inimigo não me venha tirar através de um subterfúgio qualquer que eu possa fazer. E isto é algo que nós temos que perceber, que a oração é algo que nos muda, a oração é algo que nos fortalece, mas acima de tudo, a oração é algo que me faz entender que eu sou dependente de Deus. Tudo o que seja a possibilidade de um cristão viver sem a oração é algo que é contrário à palavra de Deus. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia são de pessoas, personagens bíblicas que faziam da oração não só um estilo de vida, mas faziam da oração um exemplo para todos nós. Nós podíamos dar vários exemplos de homens, de mulheres, mas o melhor exemplo é Jesus. Jesus era Jesus e Jesus retirava-se para orar. Jesus acordava mais cedo para orar. Jesus afastava-se da multidão, da confusão. Para quê? Para ter o seu tempo a sós com Deus. E é isso que nós temos que aprender cada vez mais. Para manter o reino de Deus, para nos mantermos lá, para mantermos a terra prometida, conquistada. Se nós temos que fazer algo no mundo espiritual, nós temos que orar e nós temos que ter bem claro que isso é uma necessidade que nós temos. Não é uma opção. O ser constante e o ter oração não é uma opção. E é isso que o Senhor hoje traz para cada um de nós, nos mostrar de uma forma simples que aquilo que nós fomos conquistando. Vamos ficar de pé para terminar. Como é que nós... Qual é o primeiro passo? Como eu no outro dia relembrei um vídeo de um pastor que já morreu. E ele fez-me lembrar outras coisas, que era o pastor Miles Monroe. Não sei se conhecem, um senhor americano. Estava a ver um vídeo dele em que ele dizia: quem sabe qual é o verso 0 de Gênesis? Dizia ele na pregação. E as pessoas, alguns iam à Bíblia ver, mas Gênesis só começa em 1, não é? Diz: a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo de Deus pairava sobre ela. E ele diz: não tem a vossa Bíblia o verso 0. A minha tem.
dizia ele. E as pessoas começavam, ainda era no tempo em que Bíblias de papel ficavam ali a olhar para aquilo. Ele dizia, então eu vou-vos dizer e vocês escrevam na vossa Bíblia. O verso 0, Gênesis 1, 0, era: e antes de tudo existia Deus. Que é para vocês, dizia eu, para vocês nunca pensarem que Deus começou a existir quando começou a fazer a terra para nós habitarmos. Porque antes disto tudo acontecer, Deus já era Deus. Isto para dizer o quê? Quando é que começa a nossa tomada de esforço pelo reino dos céus? Qual é o ponto zero onde isso começa? É quando Jesus subiu à cruz do Calvário. Quando Jesus sobe à cruz e entrega a sua vida, e entrega o seu espírito nas mãos de Deus. Quando Jesus faz isso, é o verso 0. A partir daí, Jesus fez o que tinha que fazer, que é, a Bíblia nos diz, o véu rasgou-se de alto a baixo, um novo e vivo caminho se abriu, e agora nós temos acesso direto ao coração do Pai. Temos acesso direto a quê? Ao reino dos céus. Então Jesus abriu, verso 0, Jesus criou condições. Agora depende de quem? De ti e de mim. Agora já não é o Jesus da cruz que me vai manter lá firme. Não é o Jesus da cruz que me vai fazer renunciar ao pecado. Não é o Jesus que subiu à cruz que me vai fazer ser um cristão consistente. Não é o Jesus da cruz que me vai fazer renunciar às coisas erradas. Não é o Senhor Jesus da cruz que foi à cruz por mim, que me vai fazer orar. Não, são posicionamentos e decisões que eu tenho que ter. Claro, nós temos um ajudador que se chama Espírito Santo, porque o Senhor Jesus não nos deixou sós e o Espírito Santo nos ajuda nesse posicionamento. Mas o que nós temos que entender é que é importante, o posicionamento é nosso. Nós não podemos contar apenas com o Senhor Jesus. Temos que contar que nós temos que fazer coisas para que o nome de Jesus seja honrado. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orarmos? Senhor Jesus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que Tu nos possas trazer, Senhor, a ousadia não só da conquista, de tomar pelo esforço o Teu reino, mas eu oro, Senhor, para que Tu nos tornes homens e mulheres consistentes, homens e mulheres constantes, homens e mulheres que oram, que se alimentam espiritualmente, homens e mulheres que conquistam a melhor parte, que é estar com o Senhor no reino, mas que fazemos tudo para não sair desse reino. Pai, eu oro para que Tu possas tocar nos nossos corações nesta manhã, Senhor Espírito Santo. Se há alguma mágoa em nós que nos faz ter vontade de desistir de caminhar contigo, Tu possas tirar essa mágoa. Senhor, se alguma injustiça foi feita sobre algum de nós, isso nos impede de ter prazer de estar na Tua presença, isso nos faz ter dúvidas, isso nos leva a querermos desistir até inclusive. Eu Te peço, Senhor Espírito Santo, toca nos nossos corações nesta hora, purifica-nos, tira esse peso dessa injustiça. Senhor, eu oro, se há em algum coração necessidade de liberar perdão sobre a vida de alguém e nós não estamos a conseguir fazê-lo, eu oro, Senhor, para que Tu ajudes cada um de nós a ultrapassar a sua carne, a ultrapassar as suas limitações e sermos capazes de liberar perdão para termos liberdade, para sermos livres no Espírito. Que a Bíblia, a Tua Palavra Santa nos ensina que o Filho do Homem veio para nos libertar e o Filho do Homem, que é Jesus, nos libertou. Então eu oro, Deus, para que se há algum grilhão que nos aprisiona e que nos impede de ser livres para essa conquista do reino dos céus, que hoje possamos ser livres desses grilhões, que os Teus anjos possam ser enviados por Ti, Senhor, e possam destruir cada um desses grilhões, cada um desses cadeados, cada uma dessas correntes que nos impede de ser livres, para podermos adorar em liberdade, para podermos ser livres na oração. Meu Deus, se há peso em nós que nos leva a desistir de orar, a desistir de ler a Tua Palavra, a desistir de buscar a Tua presença, Senhor, que esse peso seja retirado agora na autoridade do nome de Jesus, para buscarmos com afinco, buscarmos com ânimo, buscarmos com vontade. Senhor Espírito Santo, enche-nos da Tua presença. Esvazia-nos de nós mesmos, esvazia-nos dos nossos conceitos, daquilo que fomos aprendendo ao longo da vida, dos preconceitos que fomos criando ao longo da vida, às vezes até preconceitos contra Jesus e contra Deus, porque são coisas que ficaram cá guardadas, cá gravadas. Limpa-nos, liberta-nos, Senhor, disso.
meu Deus, para podermos ter uma mente transformada, Senhor, como Tu nos dizes na Tua palavra, de modo a podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que a gente possa transformar-nos, Senhor, que a gente possa renovar-nos e através da nossa renovação, Senhor, o mundo seja transformado e não nós à imagem do mundo. Eu oro, Deus, para que nos enchas de coragem, nos enchas de ousadia, de sermos como João Batista, Senhor, que não deixou de apontar o pecado, mesmo que isso pusesse a sua vida em risco. Eu oro, Deus, para nós sermos homens e mulheres e que nenhum de nós tenha medo de discernir o que é pecado do que não é pecado e que nós possamos escolher viver em não pecado, viver da forma santa. Senhor, Tu não nos chamas para apontar o pecado de ninguém, mas nos chamas para nós sabermos o que é pecado, que aquilo que o mundo nos oferece como pecado, a gente não aceite, que aquilo que é errado aos olhos da Bíblia continua a ser errado hoje, no ano 2024, e aquilo que é certo continua a ser certo hoje, no ano 2024. Que nós possamos entender o que é o certo e o que é errado e nos posicionarmos dessa forma. Eu oro, Senhor, te pedindo que nos enchas da Tua força e do Teu vigor, que nesta caminhada, Senhor, nas lutas que nós vamos tendo, que não nos falta força para renunciar ao que é errado, que não nos falta força para nos manter firmes e que não nos falta o vigor para sermos capazes de ajudar aqueles que estão com mais dificuldade na sua caminhada a chegarem ao mesmo lugar, que é manterem-se firmes e posicionados no reino dos céus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que não te esgota sobre nós. Obrigado pela Tua graça, Senhor, que nos sustenta diariamente. Obrigado, Senhor, pela Tua mão forte e poderosa, que mesmo quando afundamos nas águas, Tu nos retiras de lá e nos trazes para perto de Ti. E eu oro, Senhor, para que possas aumentar a nossa fé, de forma a que nós não desistamos quando vem a palavra difícil, quando vem o momento difícil. É o que eu oro no nome de Santo Jesus, para a glória do Deus